Um dos maiores mistérios da saga Star Wars, que sempre gerou dúvida nos fãs, é quem é o verdadeiro pai de Anakin Skywalker. Em Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma, a mãe de Anakin, Shmi, revela a Qui-Gon Jinn que não teve pai nenhum. Ela explica simplesmente que ficou grávida e deu à luz a ele e o criou. Quem é o pai dele? Não houve pai. Eu o gerei, dei à luz e o criei. Eu não sei como explicar. Ela não consegue explicar como isso aconteceu, mas definitivamente não havia pai. Isso leva Qui-Gon Jinn a acreditar que Anakin nasceu da própria força, sendo uma criação dos midi-chlorians. E é por isso que ele tem uma concentração tão alta de midi-chlorians, que ultrapassa até mesmo do Mestre Yoda. Está acima da tabela. Mais de 20.000. Nem o Mestre Yoda tem uma contagem midi-chloriana tão alta. Nenhum Jedi tem. Qui-Gon Jinn e o Conselho Jedi acreditaram que Anakin tinha sido um meio da força de criar um salvador para o lado da luz, que traria equilíbrio à força, mas eles se enganaram. Os midi-chlorians foram sim a ferramenta que criou o jovem Skywalker, mas não foram eles que surgiram com essa ideia. Se George Lucas queria fazer analogias de Anakin Skywalker com Jesus Cristo, isso praticamente se confirmou. No episódio 1 nós podemos ver através da declaração da mãe de Anakin que Anakin foi concebido como se fosse um milagre. Mas, mais recentemente, na HQ número 25 de Darth Vader, nós temos uma revelação um pouco maior e mais aprofundada sobre o assunto. Lembrando que isso se passa 20 anos e 7 filmes depois do que foi dito em Ameaça Fantasma. Em A Vingança do Sith, Palpatine disse para Anakin que o seu professor, Darth Plagueis, ele era tão poderoso e tão sábio com a força que poderia influenciar a força para criar vida. Darth Plagueis era um tão poderoso e tão sábio e conseguia utilizar a força para influenciar os midi-chlorians para criar vida. Darth Sidious, ou Palpatine, dá a entender que Darth Plagueis é o único que consegue manipular vida, criar vida através dos midi-chlorians. Então podemos dizer que originalmente deu-se a entender nos filmes que o pai de Anakin seria na verdade Darth Plagueis. Porém, agora em Darth Vader número 25, isso está sendo revisto. Essa HQ revela que na verdade a imaculada concepção de Anakin Skywalker era parte de um plano maior do Sith. Nas páginas da HQ nós vemos que Vader está em Mustafar, em seu castelo meditando, tentando acessar a força através da poderosa conexão do planeta com o lado sombrio. Acontece que Darth Vader consegue romper as barreiras da força, então com isso ele consegue aparecer como uma silhueta de energia enquanto ele atravessa os momentos cruciais da vida dele. Então ele viaja no tempo através dessa silhueta da força, revendo toda a sua história, toda a sua vida. E um desses momentos é aquele que Anakin nunca chegou a ver, o aparente momento em que a sua mãe, Shmi Skywalker, engravidou. E claro que enquanto o momento de concepção não é algo muito legal para um filho ver, no caso de Darth Vader, ele acabou sendo muito revelador, uma vez é claro que ele não teve pai. O que Anakin Skywalker conseguiu descobrir com essa sua viagem temporal por meio da força? Pois muito bem. O que se descobriu é que Darth Sidious, também conhecido como Imperador Palpatine, aparece como uma projeção da força e envolve seus braços em volta de Shmi Skywalker. E usando seus poderes de Sith, ele, Palpatine, manipula os midi-chlorians dentro do útero de Shmi para criar Anakin. Então, se a gente considerar que essa história em quadrinhos é o cânon oficial de Star Wars, agora a gente pode dizer que o pai do Darth Vader é na verdade Palpatine, não o pai biológico, mas o criador de Darth Vader é Palpatine. Com isso, acaba se confirmando que muitos fãs tinham especulado lá atrás ainda na Vingança do Sith, no episódio 3, de que na verdade não Darth Plagueis, mas sim Palpatine era o pai do Anakin. Nessa cena em que Anakin e Darth Sidious conversam, o futuro imperador conta para o Anakin a tragédia do Darth Plagueis. Até aí todo mundo sabe, Darth Plagueis o sabe. E ele admite que aprendeu todos os segredos do Darth Plagueis antes de matar o seu mentor. Infelizmente, ele ensinou a seu aprendiz tudo o que sabia. Então, seu aprendiz o matou enquanto ele dormia. E ele dá a entender que seria o único capaz de criar vida através dos midi-chlorians. É claro que fica uma
certa curiosidade na maneira que o Palpatine olha pro Anakin nessa hora. Quando ele conta sobre a criação da vida, que é quase uma referência a Skywalker. A forma que ele vira a cabeça e olha pro Anakin. O jeito que ele olha pro Anakin é como se ele falasse: o resultado disso é você. Mas o Anakin não percebe. E no fim das contas, entende-se que ele não só teria sido responsável por dar vida para Anakin, mas também por transformá-lo em Darth Vader. E o que corrobora isso é o livro Darth Plagueis, do James Luceno, que sugere que Darth Plagueis e Darth Sidious usaram a força para tentar criar uma criança que eles poderiam usar como uma arma. Mas os midi-chlorians sentiram essa tentativa e criaram uma criança que provocaria o fim do Sith. Mas isso, é claro, foi antes da Disney comprar os direitos da franquia e dar essa alterada na história e desconsiderar o Darth Plagueis como um canon, junto com todos os outros livros. Então, na verdade, a HQ número 25 do Darth Vader pode ser uma tentativa de trazer a história do Darth Plagueis para o canon novamente. Mesmo que a história em quadrinhos ela descarte a importância do Darth Plagueis na história toda e agora coloque Palpatine como um responsável e tendo um papel muito mais pessoal na concepção do Anakin Skywalker, que veio a se tornar o Darth Vader. Ou seja, ele fez o trabalho ele mesmo. Ele criou o Anakin e depois ele levou o Anakin para o lado sombrio da força. Isso dá muito a entender porque Palpatine ele tinha aquela questão de ficar tanto atrás do Anakin, mesmo o Anakin sendo uma criança. A gente consegue ver isso no episódio 1. Você sente que o Palpatine ele tinha um interesse a mais no Anakin. É porque ele sentia o poder do Anakin e é porque ele sabia a origem do Anakin. Se a gente analisar, na verdade, o Anakin ele sempre foi um escravo. Por quê? Porque no episódio 1 ele é um escravo, porque ele e a mãe dele são escravos lá no planeta Tatooine. Mesmo que ele achando que tinha sido liberto, ele continua sendo escravo, porque a todo momento o Darth Sidious ele manipulou a vida do Anakin. E ainda mais, ele teve uma estratégia muito diferente e muito mais brilhante do que qualquer Sith até o momento. O que ele fez? Ele plantou um cavalo de Troia dentro dos Jedi. Sim, porque se você analisar bem, a presença do Darth Maul ali no planeta Tatooine, na verdade, foi um chamariz para o Jedi. E deu certo. Por quê? Porque o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan Kenobi vão até Tatooine. E indo até Tatooine, eles encontram o Anakin lá. E é claro que a contagem de midi-chlorians do Anakin não ia passar despercebido pelos Jedi. E foi o que aconteceu. O Qui-Gon Jinn tentou levar o Anakin pro lado da força e acabou morrendo por ele. Então, aquela pureza que a própria mãe do Anakin diz pro Qui-Gon Jinn que ele tinha, ali já foi afetada, porque ele perdeu ali seu primeiro mentor. E outra coisa, é aí que é diferente, porque ao invés do Darth Sidious criar o Anakin desde pequeno, instruir ele no lado negro da força, como ele fez com o Darth Maul, ele age diferente. Ele deixa o Anakin ir pro lado Jedi, ele deixa o Anakin se tornar um Jedi, ele deixa o Anakin crescer na ordem Jedi, para depois trazer o Anakin pro lado sombrio. E com isso, Darth Sidious consegue algo que nenhum Sith havia conseguido. Ele consegue destruir o Jedi de dentro para fora. Todos os outros Sith haviam falhado porque eles tentaram atacar o Jedi, mas de fora para dentro. É como você tentar atacar a cidade de Troia. Enquanto tentava atacar a cidade de Troia, o que acontecia com os gregos? Eles paravam nas muralhas. A partir do momento que eles plantaram um cavalo de Troia lá dentro e os gregos de dentro do cavalo abriram os portões, Troia caiu. E foi exatamente isso que Anakin Skywalker fez. Ele abriu os portões do Templo Jedi para o Sith e com isso causou a destruição da Ordem. O que Palpatine não contava é que esse período que ele permitiu que o Anakin ficasse dentro do Jedi e conhecesse o amor, seria a ruína do Sith, porque foi com base no amor que o Luke conseguiu trazer o pai dele de volta para a luz, e com isso cumprir a profecia que até então Qui-Gon Jinn achava que o Anakin havia sido criado para ela, que era destruir o Sith. Então, meus amigos, é isso. A resposta para a pergunta quem é o pai de Anakin Skywalker é Darth Sidious. Darth Sidious é o responsável pela criação de Anakin Skywalker. Não é seu pai biológico, mas é aquele quem criou Anakin. E se você gostou do vídeo, dê as costas ao lado sombrio e siga em direção à luz. Utilize a força por meio dos botões curtir e se inscrever no canal. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo. Me diga o que você acha a respeito da origem da paternidade de Anakin. Você prefere a versão original de George Lucas, Darth Plagueis, ou você gostou mais da nova versão da Disney, Darth Sidious? Me diga nos comentários abaixo. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Que a força esteja com você. Fui.